Começa comigo em Oséias, capítulo 4. Vamos ao versículo 6, parte A. O que diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Amém, irmãos? Disseram que o povo de Deus estava sofrendo, estava sendo destruído por causa de quê? Falta do conhecimento. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a morrer cedo. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a adoecer desnecessariamente. A falta do conhecimento na área espiritual pode levar alguém a cair em doença de gota, pode levar alguém a ser infeliz na vida sentimental, pode levar alguém que ora, mas a ser pobre, por enquanto que isso não é a vontade de Deus. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E agora, vamos na declaração que sai da boca do próprio Senhor Jesus. Em João 8, aonde é que você colocou o separador? O versículo 32. O que o versículo 32 disse? Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Muitas das vezes, coisas que acontecem nas famílias, família onde é que as pessoas morrem cedo, família onde é que os filhos nascem com deformações, a família onde é que as mulheres não casam daquela família, ou os homens não conseguem um bom emprego. Muitas das vezes são coisas espirituais. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente sofre nessa terra desnecessariamente. Nós estamos a falar da aula da libertação. Muitas das vezes, quando falam da aula da libertação, as pessoas olham para quê? Os demônios. Sim, a primeira fase é os demônios. Mas existe a segunda fase que eu estarei ensinando você. É a fase muito desconhecida em várias igrejas. Siga-me bem. Primeira pergunta: quem que pode participar nessa aula? É qualquer pessoa que está aqui nesse lugar, que se disse: por que o meu sofrimento não acaba na área da saúde? Vai ver que essa pessoa está bem quando olha na sua vida, oh, glória a Deus. Mas quando olha no outro lado, ele fica a se preocupar. Por que esse problema da hérnia, da próstata, de dor de cabeça que não me deixa, esse problema da coluna, da bexiga, por que não me larga? Por que eu sofro assim? Estou falando daquela pessoa que está numa família em que as pessoas vivem com uma confusão de mente. Tem pessoa que quando sai a lua nova, essa pessoa cai ou desmaia. Por que isso? Existe família onde é que as pessoas enlouquecem. Como explicar isso? Estou falando com alguém que está numa família que é muito mais abrangido numa certa doença. Vai ver que o avô morreu de tuberculose, e o pai tem tuberculose, e o tio também apanhou tuberculose, e o primo que está na Europa apanhou tuberculose lá, e você também já tem medo que pode apanhar. E você diz: mas por que essas coisas acontecem na nossa família? Por que coisa desse gênero? Estou falando com alguém que na vida sentimental é muito mais complicado. Não é feliz. E ele pode tudo fazer, mas ele não consegue. As coisas se complicam. Você pode ver, talvez essa pessoa é casada, mas o casamento é uma fachada aos olhos das pessoas. Que a mulher dorme na sala, ele no quarto. E as coisas estão assim. E a pessoa que se casou, eles dizem: mas por que muita gente são felizes no casamento? Mas eu, aonde é que eu estou? Só estou nesse casamento por causa dos filhos. Essas pessoas que estão aqui, que já fizeram uma declaração dessa. Irmãos, escutem bem. Quando eu falo da libertação, eu toco no ponto de cada um que está aqui. Querendo como não, vou falar do teu problema. Deus vai me ajudar. Por que isso acontece? Qual mal que eu fiz? A quem tem tudo e dá tudo aos seus filhos, mas os filhos são filhos muito teimosos. Até confronta a mãe fala, a filha também fala. Até o pai chegou de perder até o controle dos filhos. E a pessoa se pergunta: mas por que isso acontece comigo? Qual é o mal que eu fiz? Pessoa desse gênero é que precisa dessa aula. Estou falando naquela pessoa que várias vezes já pensou suicidar-se. Para ti,
a momento que te acontece na vida, aquele tipo de estresse que já nada te agrada nesse mundo. Você dorme e acorda e se pergunta, mas por quê? Por que isso? Se você olhar para a sua vida, talvez quase tem tudo, mas já a vida não tem sentido em ti. E a pessoa não sabe que você está num problema espiritual. E esse problema espiritual, a pessoa tem que aprender sobre a libertação. Senão, é o motivo de muita gente suicidar-se. É o motivo de muita gente fazendo-se mal. E a pessoa te diz, mas por que essas coisas me acontecem? Qual mal que eu fiz? Uma mulher bonita, que eu sou, tenho tudo, mas posso arranjar alguém. Esse alguém amanhã me troca com uma outra pessoa, até que é mais feia do que eu. Mas qual é o mal que eu fiz para que isso aconteça? Será que eu nesse mundo vim apenas acompanhar outras pessoas? Por que isso não acontece? Estou falando daquela pessoa que vive uma vida de humilhação. Aonde que trabalha, você bem sabe, tem sido muito objeto de humilhação. Talvez tenha se esforçado muito, mas o teu chefe não reconhece os seus esforços. Até pessoa que entraram depois de você, foram promovidos, e você luta, trabalha muito, e consegue pouco. E você se diz, mas por que não me dou bem com o chefe? Se é importante que essa pessoa não saber que o problema que tem é um problema espiritual. Pode estar a tentar procurar solucionar, não vai encontrar, a não ser que consiga entrar numa igreja, onde que vão te iluminar, onde que vai entender, porque Jesus declarou que conhecereis a verdade, e a verdade vai vos libertar. São dessas verdades que eu vou tentar abrir-vos, e você vai ver como é que as coisas vão mudar. Você vai ver. Eu encontrei muita gente que era tão pobre, que aprenderam esse tipo de ensinamento. Sabe o que aconteceu depois? Tornou-se o segundo maior rico daquela cidade. Encontrei pessoas que não podiam se casar, e hoje são pessoas mais felizes da família, até que ajudam a família. Encontrei pessoas com doenças incuráveis, como a paralisia dos intestinos. Talvez pessoas não pode comer nem nada, mas entendeu a palavra, ensinei a palavra. Depois de ter entendido a palavra, foram até em Portugal, típica médico voa a vida de Portugal, quer dizer, clínica universitária, fizeram todos os exames, não encontraram nada, mas a pessoa estava na agonia, mais de 4 vezes, tinha caído em coma, mas a palavra de Deus transformou a situação. Por quê? Porque havia entendido a palavra. Irmão, por favor, não olhe para mim, não tenho nada a te dar, mas siga tudo quanto que eu estarei ensinando, porque eu acredito que essa palavra funciona. Essa palavra, não preciso procurar te dar uma vassoura santa, te dar não sei o que, a água de Quimbatambiala, essas coisas. Fique com a palavra e você vai ver o resultado, irmão. Agora vem, quem é que pode participar nesse tipo de ensinamento? Estou falando naquelas pessoas que têm problema de falta de dinheiro contínua. Uma pessoa pode faltar dinheiro, mas se for da base contínua, é uma preocupação. Deus não criou ninguém para sofrer com o problema das finanças, se você não sabe disso. Deus não criou ninguém para ser pobre. Deus não criou ninguém para sofrer, para vir acompanhar outras pessoas. Se você alguma vez teve problema de dinheiro, não tem problema, mas de uma maneira contínua, se você vê na sua vida financeira, é assim, sobe um pouco, depois se desce, sobe um pouco, depois se desce, então você não precisa dessa aula da libertação. São pessoas que estão nessa posição, são pessoas boas, talvez oram muito, e quando ele tem dinheiro, ele consegue ajudar os outros, mas no dia que ele falta dinheiro, não encontra ninguém para lhe ajudar. Se você está aqui, esse ensinamento durante esse mês é para ti. E não só essa coisa que acontece nas finanças. Muitas das vezes, se você chegar para pedir ajuda, olha a coisa que te diz. Oh, se tivesse parecido ontem, se tivesse parecido na semana passada, eu tinha mesmo dinheiro. Mesmo a promoção no serviço, só te passa. Diz, por que não me falou? A lista só foi ontem. E a tua vida fica uma vida de quase que conseguiu, quase que deu certo, quase não sei o que. Ei, Deus não criou ninguém com essa vida de quase que deu certo.
A pergunta é, por que isso acontece? Por quê? Você está aqui para receber a solução. Por que esse problema não me deixa? Por que comigo assim? Qual mal que eu fiz? Vai ver que na mesma pessoa pode haver problema na reprodução. Uma pessoa que nasceu bem, logo porque tem mioma, tem quisto. Mas esse mioma que saiu aonde? Você vai saber o que origina essas coisas, espiritualmente falando. Conforme vocês viram, no último dia da campanha, vocês viram, miomas desapareceram. A maioria das pessoas que tinham mioma, desapareceu. Quando nós aprendemos nada de impossível, alguém estava aqui? Sim. Miomas, quisto. Fui na casa de um pastor que me disse, pastor, sofria muito. Vim aqui com um tipo de quisto na perna. No primeiro dia não, no segundo, no dia que você pregou sobre nada impossível ao Senhor, o Senhor me curou no mesmo dia. Tá vendo? Não sabiam que era um problema espiritual. Escutem bem. Deus não criou ninguém para sofrer. Deus não criou ninguém para passar mal. Deus não criou ninguém para ter essa vida, porque a vida é feita assim, altos e baixos. Não! A vida de um cristão só tem que ser somente para frente, de glória em glória e de vitória em vitória. Essa é a vontade do teu Deus. Isso é, ali onde você trabalha, não pode permanecer 10 anos na mesma função. Não pode. Se você é de Deus, não pode. Você vai ver isso nas Escrituras. Você tem que entender que Deus é bom. E um bom Deus também tem boas coisas para seus filhos. E você deu a sua vida a Jesus. E o fato de dar a sua vida a Jesus, algo aconteceu contigo. Pastor, o que aconteceu comigo? Lembra-te, você precisa entender qual é a vontade de Deus para com a sua vida. Qual é a vontade de Deus? Biblicamente, vai rapidamente, o plano que Deus tem para ti. Jeremias 29, versículo 11. Eu pensei o pensamento que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você viu? Deus aqui falou que Ele tem bom pensamento para você. Os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro que você espera. Ei, deixa eu me perguntar, qual é o tipo de futuro que você espera? Um futuro mediocre? Acho que não. E Deus aqui disse que Ele tem um bom futuro para você. Essa é a palavra de Deus. Voltamos àquilo que sai da boca de Jesus. O que sai na boca de Jesus? Vai em João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Siga bem a mim, porque agora vou entrar um pouco em profundeza. Se você não entender isso, pode complicar um pouco. Amém, irmão? Siga bem. Jesus disse assim, o ladrão, que é o diabo, só vem para roubar, matar e destruir. Quem foi que roubou a sua alegria? É o diabo. Quem foi que destruiu a sua carreira? É o diabo. Quem matou o teu filho, o teu primo prematuramente? É o diabo. Isso não sou eu que disse, Jesus que disse. E Jesus disse, Jesus vem para um propósito. Qual é? Para que você tenha a vida e a tenha com... Agora, sigam bem, porque muita gente não entende. Jesus disse que tenha vida. A pergunta é, de que vida que se trata? Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Quer dizer que Jesus não vê ninguém aqui que deve estar a culpar alguém pela miséria que está acontecendo ou pelo problema que está acontecendo na família. Jesus disse, eu vim para que tenha vida. De que vida que se trata? Para você entender de que vida que se trata, vê o que João escreve na sua epístola. 1 de João, capítulo 5. Lê comigo o versículo 12 e 13. Por que nós fomos até lá? Queremos entender a palavra vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenha o quê? E a tenha com... Pronto. Quer dizer, Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e para que você tenha vida abundante. Ora, vamos na primeira episódio de João capítulo 5. O versículo
12 e 13. Quem tem um filho tem a vida. Parem para ali. Você viu? Olha para mim. Olha, de maneira que escreveram assim. Quem tem um filho tem a vida. Escute-me. Quer dizer, pode haver alguém que não tem um filho. Eu não é. Porque aqui falaram, quem tem um filho, ele tem a vida. E agora alguém que não tem um filho, não está vivendo? Está vivendo. Mas disseram que somente quem tem a vida é aquele que tem um filho. Logo, não está se tratar de vida da nossa existência só. Amém? Porque tanto pessoa que tem Jesus, que tem um filho, e os que não têm, ainda vivem. Você não conhece alguém que não tem Jesus que está lá fora? São muitos. Então eles não têm a vida. Tem a vida. Logo, esse tipo de vida que está se falando aqui, não é a vida da existência. Amém? Se trata de que tipo de vida? O versículo a seguir nos dá a resposta. Vamos. Diz o que? Essas coisas vos escrevi para que saber que tendo a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. De que vida que se trata? Escute bem, vai tirar esse equívoco, porque em muitas igrejas pode te falar que, oh irmão, você vai ter a vida eterna quando você morrer. Isso é uma mentira. A vida eterna nós a recebemos quando nós recebemos Jesus. Você lê bem, o versículo 3 diz que? O versículo 3 disse que vos escrevi para que saiba que tendes. Vê, em que mundo que está escrito? No tempo presente. Diz, tendes. Quer dizer, você que tem Jesus, a Bíblia diz, tem a vida eterna. O João 13, 16. Diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê nele não pereça, mas quem crê no Senhor recebe algo. Qual é a coisa que recebe na hora? A vida eterna. Agora, para você entender o que é a vida eterna, você precisa voltar na sua etimologia.